Oi, oi. Tô amando essa coisa, esse filtro preto e branco. Tô amando esse fundo totalmente limpo. Sem nada atrás. Eu vou falar mais disso depois. Nesse primeiro momento, eu acho que vamos dar continuidade ao assunto do último vídeo, que não foi um assunto fácil. Falar desses tipos de afetos muito perturbadores, né? Como o ódio é quase um tabu, assim, porque é a encarnação do mal mesmo, né? Então não é fácil falar disso, mas acho que é como eu disse, né? Não posso me esquivar enquanto psicóloga de falar disso, não pode ser um tabu. Acho que a clínica é um espaço muito adequado e apropriado para que a gente possa trabalhar esses afetos, inclusive trabalhá-los impedem que eles virem ressentimento, né? Que é um tipo de sentimento muitíssimo complicado. Então, hoje eu quero fazer uma proposta de prática em relação a esse assunto, para tentar sair desse lugar muito genérico, muito teórico e poder experimentar a partir de um lugar mais vivenciado mesmo. E eu vou fazer aqui junto com vocês. Para eu entender o tempo também, né, que se leva para conseguir entrar em contato com algumas coisas. É claro que, né, vai ser de uma forma muito mais branda do que realmente acontece no ambiente de consultório, mas vou tentar fazer aqui não sei se uma simulação, mas vou tentar de verdade entrar em contato com os temas. Então vamos lá. Tenta pegar uma situação que você sentiu esse afeto do ódio, da raiva. E como eu disse, né, no vídeo anterior, o ódio ele não é produtivo, né, que foi algo que eu aprendi ali ouvindo o Safato, ele não é produtivo politicamente, principalmente porque ele não cria interlocução, né, ele não cria diálogo. É um afeto que não propõe nada. Então, vamos tentar enxergar, pega uma situação que você sentiu esse tipo de sentimento e coloca lá na sua frente. Coloca essa situação na sua frente. Tô fazendo aqui junto com você. Vou pegar uma situação pra mim. Acho que eu tenho duas, tô dividida sobre qual. Talvez eu faça das duas ao mesmo tempo. Tá, peguei aqui minha situação. Você pode dar um pause também, né? É... E aí, olha pro que você tinha de proposta que não estava sendo acolhido. Tipo, aquele conflito ali, ele evidencia que você quer ir você quer viver a vida de um determinado jeito e a outra pessoa que está em embate, que está em conflito, quer viver a vida de um outro jeito. E não está existindo um certo consenso, né? Não está existindo um certo consenso. Olha, vê primeiro a sua proposta. Onde que está a sua proposta? E agora olha para onde está a proposta da outra pessoa também. E aí vai se dando conta, né, das diferenças que existem aí. Que às vezes elas podem ser conciliáveis, mas às vezes elas não são conciliáveis. E aí agora tem um ponto fundamental, que é se dar conta da sua impotência, porque quando você entra muito no conflito, quando você fica muito no sentimento do ódio, eu acho que é porque você não quer entrar em contato com a sua impotência.
Às vezes é melhor ficar na raiva e no ódio do que entrar em contato com a sensação de impotência. E, na verdade, esse ódio, ele anuncia essa impotência, né? Porque se você não estivesse sentindo ela, de fato, você não ia precisar de estar ali brigando, né? É claro que eu tô falando isso dentro de um contexto mais de um contexto menor, né, de relações assim pessoais, não dentro de um contexto macro, porque quando a gente está falando de política, de fato a gente tem que ir à luta, mas com proposta também, né? Não adianta ir à luta sem ter um cronograma de políticas públicas que você quer fazer com que seja implementado, também não adianta. Então, assim, nesse aspecto, esse ambiente macro e esse ambiente micro, eles são realmente parecidos. Tanto para o ambiente macro quanto para o ambiente micro, você tem que ter clareza de quais são as suas propostas, porque ficar só no conflito e só no embate não vai adiantar em nenhum dos casos. Mas, às vezes, dentro do seu ambiente micro, assim, interpessoal, que não envolve um contexto social maior, você pode não lutar, né? Você pode só virar as costas e viver sua vida e deixar a pessoa viver a vida dela, o que é diferente dentro de um ambiente de macropolítica em que não dá muitas vezes para você virar as costas, né? Você tem que continuar ali lutando porque a estrutura que está sendo colocada pode literalmente inviabilizar alguns direitos. Então não dá para virar as costas simplesmente. Mas vamos falar aqui de um ambiente micro, de um ambiente. Você pode fazer esse exercício, né, a nível macro também. Mas tenta fazer que esse exercício, primeiro dentro dessas relações pelas quais você tem mais, você pode ter uma intervenção, uma gestão maior para início de conversa. E aí vai se dando conta, né, de qual é a proposta que você tinha, que não está muito clara, talvez nem para você, dentro daquele conflito. Porque é isso, se tivesse clara para você, talvez você só virasse as costas e fosse embora e deixasse a pessoa lá e fosse cuidar, né, da sua proposta. Então, muitas vezes não tá claro a proposta, o horizonte. Você só tá ali lutando porque você não quer aquilo que a pessoa tá te colocando, mas você também pode ser que você não saiba direito o que você quer. Porque se você realmente tivesse clareza, talvez você só, ao invés de ficar ali brigando e conflitando, você só ia cuidar, né, do que você tem que realmente colocar em prática para que de fato aconteça. Porque eu acho que quando você se dá conta da sua impotência, que faz com que você fique no conflito, ao invés de simplesmente cuidar de fazer com que isso se torne cada vez mais concreto na sua vida, quando você se dá conta da impotência, você se dá conta também de algum tipo de tristeza que vem junto com essa impotência. E aí, quando você entra em contato com a sua tristeza, você já se desinveste libidinalmente daquela briga, daquele sentimento de ódio, daquele sentimento de raiva. Porque, invariavelmente, a raiva e o ódio, eles escondem uma tristeza profunda, que você não quer entrar em contato, porque dói demais. E aí você prefere, às vezes, ficar no ódio, ficar na raiva, do que, de fato, entrar em contato com a tristeza e com a impotência que aquele ódio, que aquela raiva está escondendo. Então, tenta ver agora qual que é a tristeza que existe aí por trás desse sentimento conflitante de raiva e de ódio. O que, que é realmente triste? Aonde você realmente se sente impotente, vai se dando conta. Então, aí quando você finalmente entra em contato com essa tristeza, com essa impotência, cuidar disso é tão mais urgente que não sobra muito libido.
não sobra muita libido para estar investida lá no conflito. Você vai precisar, sabe? Aí, tipo, a libido que estava lá investida no conflito, ela volta para você, porque essa tristeza, sentir essa tristeza demanda uma presença. Demanda uma presença. Aí, nesse momento, você já saiu ali da liga neurótica que você estava fazendo com a pessoa com a qual você estava no conflito. Você já sai da liga neurótica com ela, você já se separa daquela simbiose que estava rolando ali, né? Você já separa, já tem esse corte. Aí assim, aí abre, né? Abre para essa tristeza, e aí tem várias questões ali da sua subjetividade com a qual você vai ter que se haver, que, né, eu não tenho como saber daqui, eu teria que estar conversando com você. E é muito lindo de ver isso no consultório, né? De ver a pessoa entrando em contato com todas as representações subjetivas que aquela tristeza revela. Que aí é lindo, né? Aí é lindo, porque realmente não sobra energia para o conflito, cara. Porque aquela energia ela vai ter que ser tão usada para você reelaborar essa subjetividade, para você entender como que tudo isso foi construído, como que essa tristeza tá te atravessando. E aí, né, é um momento assim que na terapia você ouve, né? Você ouve. Aqui agora eu não tô podendo ouvir vocês, mas estou tentando fazer o exercício junto com vocês e ver assim o horizonte que aparece quando você finalmente entra em contato com a tristeza que aquela impotência revela. Aí você vai ter que cuidar, né? Você vai ter que cuidar dessa subjetividade. E aí é quando você tem, de fato, agora a oportunidade de encontrar a sua verdadeira potência. Porque quando esse tipo de confronto com a realidade aparece, quando você está tentando ir numa certa direção e a realidade te confronta e você é obrigada a lidar com a sua impotência e a olhar para a organização da sua subjetividade que te coloca naquele lugar, aí o seu desejo ele é confrontado com a realidade. E aí você consegue separar o que talvez esteja muito fantasioso, muito ilusório. Porque a realidade está te confrontando, literalmente, você está sendo obrigado a colocar o seu desejo em fase com a realidade. E é aí que, de fato, mora a potência, né? É aí que, de fato, mora a potência. Porque quando você tem esses dados da realidade, aí sim você pode estar se organizando de uma maneira menos fantasiosa, menos iludida. Dói, né? Dói um pouco no início, é, mas você pode se engajar de maneira mais realista, né? Seu desejo pode se engajar de maneira mais realista a partir daí. Bom, então acho que a prática que eu tinha para propor para vocês em relação a esse assunto da porque o título que eu dei para essa temporada foi tempo, poder, melancolia. São 4 coisas, né? São 4 coisas. Tempo, poder. Calma, vou descobrir aqui. Tempo, valor, poder e melancolia. Eram esses as 4 palavras-chave.
Porque quando você permite que seu desejo se alinhe às necessidades reais, é um desejo que se torna, que realmente se torna mais poderoso, né? Porque você ganha mais capacidade de realização. Então, assim, é sobre sair desse lugar que é muito discursivo, do embate, do conflito, e mobilizar a sua libido, mobilizar a sua energia para um lugar de realização, que definitivamente não é discursivo. Mas que não contradiz, né, a sua fala, porque a sua fala é sua ação também. Então, na verdade, é você fazer com que aquela fala que surge no conflito, ela seja mais coerente, né? Ao invés dela ficar servindo para você ficar falando igual o seu suposto inimigo, né? Porque quando você entra no embate com ele, você meio que já perdeu. Se você está falando igual ao seu inimigo, você já perdeu, porque você se distanciou do horizonte no qual você tem a sua própria linguagem, que não precisaria de ser de conflito, se você consegue expressar a proposta daquele lugar no qual você quer estabilizar a sua existência, oferece enquanto horizonte. Então, quando você mobiliza a sua libido, quando você mobiliza a sua energia para esse lugar da construção e da realização, isso também é alinhar o seu discurso, a sua fala, né? Isso também é fazer com que a sua linguagem seja coerente. Não são coisas que estão separadas, né? A nossa fala não está separada, ou pelo menos não deveria estar separada da nossa ação. Mas então acho que é isso por hoje.